novamente para ajudar você com o conteúdo do 6º ano. Espero que esteja tudo bem por aí. Já reuniu o seu material? Vamos começar? Vamos lá? Beleza, então. A sua atividade 15 está falando sobre o poder da literatura. A literatura é muito poderosa. Ela pode nos transformar a nossa visão de mundo. Ela nos ajuda a ter empatia pelas pessoas, a nos colocar no lugar das outras pessoas através dos personagens que aparecem ali na história. Na literatura, a gente discute temas, a gente reflete sobre algo que não pertence à nossa realidade, ou exatamente sobre tudo que está na nossa realidade, o que gera identificação, representatividade. A literatura é muito poderosa, ela precisa fazer parte da nossa vida. E aí eu já te pergunto, né? O que você costuma ler? Ficção? Histórias criadas? Histórias reais? Você costuma ler textos religiosos? Existem milhões de assuntos, né, e tipos de literatura para a gente consumir. É muito importante a gente fazer leitura, ter o hábito, né, a prática da leitura. A sua atividade traz um texto que trata de um assunto muito delicado e importantíssimo de ser debatido entre nós. O nome do texto, o nome do livro é A Terra dos Meninos Pelados, do autor Graciliano Ramos, que é um autor brasileiro consagrado. E a história trata de um menino que, por causa da sua aparência, sofre bullying. Pois é, bullying é essa prática de exclusão, de ficar botando apelido, de ficar debochando, humilhando, e às vezes existe até uma agressão física constante contra a pessoa. O bullying não é uma brincadeira. Se você estiver se divertindo, mas o outro não está acontecendo uma brincadeira. É muito importante você entender isso. Todos que estão envolvidos ali precisam estar se divertindo, porque a brincadeira, ela é um pré-requisito dela, a diversão, a distração. Se existe uma pessoa que está sendo humilhada, que está ficando acuada lá no canto da sala de aula, que chora, que não gosta de ser tratada desse jeito, está sendo excluída, não está vendo graça, não está gostando, não está acontecendo uma brincadeira. O nome disso é bullying. Nós precisamos exterminar essa prática. Temos que acabar com isso. Nada disso, tá bom? E essa história da Terra dos Meninos Pelados trata desse assunto. Bom, capítulo 1, eu trouxe só o comecinho, né? Você tem aí um texto mais longo aí na sua atividade. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Então o menino tinha um olho de cada cor e era careca. Por isso a Terra dos Meninos Pelados, você vai ver na história que é uma terra que ele cria na imaginação dele, onde todos têm a cabeça careca também como ele. Os vizinhos mangavam dele e gritavam, ó pelado! Então ficavam inventando apelido, ele era excluído, as pessoas debochavam dele. É uma situação assim horrível que pode trazer um transtorno emocional, um transtorno mental muito grande para aquela pessoa. A sua questão 3 está falando o seguinte: Raimundo se acostumou com as humilhações e começou a assinar o apelido como se fosse um sobrenome. Doutor Raimundo Pelado. O que justifica a aceitação de Raimundo? Por que Raimundo aceitou e ainda passou até a assumir esse sobrenome de um apelido feito com a sua aparência? Vamos marcar a letra B. O menino era tão humilhado que internalizou as críticas e começou a se subestimar também. É isso que acontece. A pessoa tão criticada, tão massacrada, debocham tanto, ironizam, excluem, que essa pessoa acaba botando na própria cabeça que ela é aquilo, que ela não serve, não tem valor, que ela não é reconhecida, ninguém a ama, né? A autoestima da pessoa fica, lá embaixo, tá bom? Vamos cuidar disso, vamos cuidar desse tipo de relacionamento que a gente tem com as pessoas no nosso dia a dia. Questão 7. Bullying é a prática de atos verbais ou físicos violentos, repetidos e intencionais, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bullying, palavra que significa brigão ou valentão. O bullying não é brincadeira e não configura uma fase normal de desenvolvimento da infância. Qual é a melhor forma de acabar com os casos de bullying? É a melhor forma da gente acabar
com esse tipo de relação que não tem graça nenhuma, não é brincadeira pra ninguém. Letra A, diálogo, punição e expulsão não vai resolver. Punir e expulsar são práticas que vão fazer a pessoa que pratica bullying continuar fazendo aquilo ainda com mais raiva, com mais revolta, porque ela não vai entender o sentido, né, o mal que ela está fazendo à pessoa. B, punição, violência e suspensão. Violência? A violência nunca é alternativa. Para nada, para nada. A violência não é uma estratégia de extermínio, de bullying, nem de nada de ruim que esteja acontecendo. Letra C, conscientização, diálogo e apoio familiar. Agora sim, chegamos à questão que deve ser usada e praticada para a gente acabar com esse tipo de casos, com esse tipo de ocorrências, tá bom? Conscientizar a pessoa que está cometendo o bullying, temos que conscientizar sobre o que ela está fazendo, quais as consequências desses atos. Diálogo sempre, não violência, sempre em forma de diálogo e apoio familiar, né? Apoio familiar tanto para o que está sofrendo bullying quanto para o que está praticando, tá bom? A questão 8 está falando o seguinte: os capítulos 1 e 2 de A Terra dos Meninos Pelados nos ajudam a refletir sobre agressão verbal e preconceito na sociedade. Além disso, a abordagem do texto auxilia no desenvolvimento da empatia por todos os seres humanos, respeitando suas características e individualidades. Portanto, está aí o poder da literatura, poder de humanização e sensibilização. Use as linhas abaixo para escrever o que você aprendeu com essa história, como ela o ajudou e o que agregou à sua visão de mundo. Agora sim, percebemos que a aparência das pessoas não deve ser motivo de chacota nem de brincadeira. Todos nós temos as nossas características e as nossas individualidades, do jeitinho que somos, né? E os nossos traços trazem a história da nossa família. O nariz do pai, o olho da mãe, o cabelo da avó, o corpo parece muito com o do tio. Então nós temos uma história na nossa aparência, em toda a nossa impressão. Precisamos respeitar isso em todas as pessoas, tá bom? Aí você vai fazer um pequeno texto mostrando em que essa aula, o que ela acrescentou, o que ela agregou à sua visão de mundo, certo? Lembrando sempre dessa sensibilização provocada pela literatura. A atividade 16 está falando da estrutura básica da oração sujeito predicado. Então, você vai me perguntar, que eu sei, o que é sujeito e predicado. O sujeito é aquele termo que está concordando com o verbo sobre quem ou sobre o que nós declaramos algo, e o predicado é o restante da frase, tá legal? Aí aqui, para ilustrar a sua aula, eu trouxe um texto um diálogo entre o Pequeno Príncipe e a Raposa, desse livro lindíssimo, né, da literatura, que nós já conhecemos de muitos e muitos anos. Mas para melhorar o que você está vendo aí, esse diálogo que você está vendo na sua atividade, eu trouxe aqui em forma de vídeo, para ilustrar bem a nossa aula. Vamos assistir? E foi então que, depois de caminhar muito por areia, pedras e neve, a raposa apareceu. Ei, vem brincar comigo. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Agora vamos para a questão 1, que aparece aí no seu caderno de atividades. Esse fragmento da história nos faz refletir sobre os laços afetivos que construímos ao longo da vida.
O príncipe, triste e solitário, procura amigos. Ao encontrar a raposa, convida-a para brincar. Mas ela nega o pedido, porque não foi cativada ainda. Conforme os ensinamentos da raposa, o que significa cativar? A gente percebe pelo que a raposa fala, que cativar é conquistar, né? Isso acontece aos poucos, até gerar um laço afetivo e a gente conseguir transformar aquilo em uma grande amizade, certo? Na questão 3, no texto existe também uma crítica sobre a materialização da amizade. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Bom, segundo a raposa, por que os homens não têm mais amigos? A gente entende o quê? Que os homens estão tão acostumados a comprar tudo pronto que não tem mais, não cometem, não desenvolvem mais esse processo de conquista, de cativar o outro, que a raposa tanto frisa, né? Para fazer uma amizade, a gente precisa primeiro cativar. Então é isso, não temos amigos porque não encontramos amigos nas prateleiras das lojas. Aí aqui tem um conteúdo da sua aula sobre sujeito e predicado. Como já falamos, sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Então nós encontramos o verbo e vemos com quem que ele está concordando, sobre quem ele está declarando algo, certo? E o predicado é a parte que contém o restante da oração, inclusive o verbo. Essa atividade aparece aqui justamente para você encontrar o sujeito e encontrar o predicado da oração. Então nós temos aqui: e eu serei para ti única no mundo. Quem é o sujeito? Quem será única no mundo? Eu. Mas, professora, não é a raposa? Não. Aqui na frase, a palavra que está concordando com o verbo, aqui a palavrinha, eu. Certo? Então esse é o sujeito. O que se declara sobre o sujeito? O restante da frase todinho é o predicado. Aí aqui na letra B, assim o príncipezinho cativou a raposa. Quem cativou a raposa? Esse é o sujeito. O príncipezinho. E o predicado é o restante, tudo que se declara sobre esse sujeito. Bom, espero que você tenha aproveitado nossa aula. Se tiver dúvida, leva para o seu professor que ele vai te atender com muito carinho. Até a próxima!